pastor Saulo grandiosamente. Obrigado por ter aceito mais uma vez o convite, né? O irmão Emerson, essa semana estava pegando todos os pastores. Eu falei, irmão, me ajuda, irmão. E esses pastores são bênção, né? Sempre estão disponíveis, sempre se colocaram à disposição o tempo todo. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, irmãos. Orem pelos nossos pastores, porque eles são bênção. Ore por eles, em nome de Jesus. Sei que o Patricão queria estar aqui hoje, mas está trabalhando, mas que Deus possa também estar abençoando grandiosamente a vida dele. Eu gostaria de estar chamando o irmão Osmil para estar orando pela vida do pastor Saulo, agradecendo pela mensagem. Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Em nome de Jesus. Depois você passa para mim, tá? Oremos. Deus de graça, Deus de amor, como é bom poder estar na tua casa, Senhor. Como é bom, Senhor Deus, ver que o Senhor ainda está fazendo muitos milagres no nosso meio, Pai. Te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor trouxe de volta o nosso pastor, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e cremos que o Senhor há de fazer muito mais, Senhor. Mais do que pensamos, mais do que... Oh, Senhor Deus, Tu és a nossa rocha, a nosso escudo e a nossa fortaleza, Pai. O nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor venha usar esse varão, Senhor Deus, que o Senhor já tenha colocado a Tua palavra no Teu coração, no coração dele, para que ele seja usado aqui, Pai, de forma sobrenatural, Pai. Que possamos, Senhor Deus, sair cheios aqui, Senhor Deus, mais convictos, Senhor Deus, que Tu és o nosso Deus. Não há dúvida, Senhor, sobre isso. Mas estamos aqui, Senhor Deus, para receber mais de Ti. Porque só o Senhor, Pai, tem o caminho da verdade, da vida, Senhor Deus, da salvação. Não há outro caminho a não ser o Seu, Pai. Nós cremos em Ti e pedimos a Ti que o Senhor use o Teu servo em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Fala tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e não aquilo que nós queremos, Senhor. Seja conosco, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluias. Quem quer um pouquinho de frio na barriga? Estou compartilhando. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Saudar também nossos irmãos e amigos da internet, né? Comunidade de surdos aí, do Brasil, de Hortolândia. Temos aí a nossa irmã Marilza, o irmão William e a nossa irmã Audrey que nos acompanha, né? Nas lives. Forte abraço, nós amamos vocês. Talvez vocês também estão notando aí que tem uns dias que meu pai não está vindo, o pastor Fernando. Ele está com uma alergia de uma rinite atacada. E como diz ele está com a torneirinha do nariz aberta. Aí ele falou que não tem condição. Até para trabalhar estava difícil, tem que ficar trocando de máscara de 15 em 15 minutos. Porque encharca. Então, por isso que ele não está vindo. Então os irmãos orem por ele também. Amém? Tremendo. Vamos lá. Aí assim que eu pedir, depois eu vou pedir para os irmãos do slide ficar apostos, que a hora que eu pedir, aí vocês vão passando, de acordo com o que eu for pedindo, tá bom? Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 27 e o verso 18. Dá para ver que está tremendo? Não sei se é de frio ou se é de medo. Acho que deve ser dos dois. Gênesis, capítulo 27, verso 18. A
Abraço o pastor Patrick, se estiver nos assistindo aí na live. Deus abençoe, um ótimo serviço. Que Deus abençoe ricamente suas viagens aí. Todos encontraram? Diz assim: Jacó foi a seu pai e disse, misturou com alguma coisa aqui no texto que eu coloquei e ficou bem diferente. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Só esse verso. Agora, ainda em Gênesis, agora o capítulo mais para frente, o capítulo 32, e o verso 26 e 27. Gênesis 32, verso 26 e 27, diz assim: e disse, deixa-me ir, né? Porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Amém? O tema que nós vamos discorrer hoje é: quem é você? Amém? É a palavra que Isaac vai dizer para seu filho Jacó. Quem és tu, ou quem é você, meu filho? E depois de outro modo, mas vai ter a mesma equivalência, o anjo vai perguntar a Jacó: qual o teu nome? Né? Então o tema, quem é você? Tem até um jargão do Tiririca, né, que diz, quem é você? Não é assim? Para que você possa refletir nessa noite, em quem é você. Amém? Você consegue responder a esta pergunta honestamente? Aliás, você consegue compreender a complexidade que envolve esta pergunta? Se queremos responder de maneira satisfatória e honesta a qualquer que nos perguntar, quem é você? Há uma pergunta que precisamos nos fazer e nos esforçarmos em busca de sua resposta. E a pergunta é: quem sou eu? Você pode refletir nisso nessa noite? Quem sou eu? Porque somente de posse da resposta a esta pergunta, poderemos responder de maneira honesta a qualquer que nos perguntar quem somos. Mas também, conhecendo quem sou, estarei apto a responder a outras duas importantes perguntas. Primeiro, quero continuar sendo quem sou? Se sim, não há nada há que se possa fazer. Nem mesmo o Espírito Santo poderá nos transformar. Mas se a resposta for não, terei que responder a segunda pergunta: quem eu quero ser de agora em diante? Quando trabalhamos nesta pergunta, estamos descobrindo nossa verdadeira identidade. E identidade é aquilo que nos identifica com algo ou alguém. Ou seja, é o que nos mostra com quem ou com o que nos parecemos.
E nós, seres humanos, sempre temos a tendência de parecermos com o Adão caído. Porém, também temos a oportunidade de se parecer com o Cristo ressurreto. Em 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Este é um convite maravilhoso do apóstolo Paulo, para abandonarmos a nossa identidade terrena, para assumirmos a identidade de Cristo. Dentro da cultura judaica, esta pergunta, quem é você? Como a pergunta, né? Tanto como a pergunta, qual o teu nome, tinham o mesmo valor, na maioria das vezes. Pois o nome, muitas vezes, como no caso de Jacó, fazia referência à identidade da pessoa. Por exemplo, lá em 2 Crônicas tem um nome por nome Jabes, né? Vocês já leram a história, né? Ora, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, né? Sua mãe chamou Jabes porque disse: com dores dei a luz. Então o nome dele significava dor de parto. Imagina, dor de parto, vem cá. Era assim. E com Jacó não era diferente. Jacó deriva da palavra hebraica que descreve como foi o seu nascimento. Põe o primeiro slide para mim. A palavra hebraica Akev. Então essa palavrinha aqui, ó. Akev. Essa é a pronúncia. Akev. Significa calcanhar. Também significa seguir, perseguir, enganar, ludibriar. Você já viu aquela frase que diz assim: nossa, o cara está na minha bota, ou está no meu calcanhar, meu chefe está no meu calcanhar? Quem já ouviu essa frase? Então, está perseguindo, é mais ou menos isso. Em Gênesis 25, 26, esta palavra aparece de maneira composta. Põe aí o próximo slide, que é essa aqui, ó. Bakav, que literalmente significa no calcanhar. Lá o texto vai dizer: depois de nascer Esaú, e nasceu também Jacó, segurado no calcanhar, Bakav, de seu irmão Esaú, né? Por isso sua mãe o chamou, e aí vai aparecer o terceiro slide aí, que é o nome. Essa palavra aqui, ela é um verbo da terceira pessoa do singular no futuro, que é Yaakov. Yaakov, que foi transliterado para Jacó, né, na nossa língua, que significa ele perseguirá ou ele enganará, certo? Então imagina a mãe dele chamando ele enganará, e era assim. Ou ele perseguirá, vem aqui. Imagina carregar um nome desse tipo. E esta era a identidade e a vida de Jacó. Não vai precisar mais de slide, tá bom? Obrigado. Esta era a vida e a identidade de Jacó, até o momento em que ele lutou com o anjo do Senhor. Por isso, quando o anjo lhe pergunta: qual o seu nome? Aquele que enganava e que se passava por seu irmão para enganar seu pai, agora revela de fato a sua identidade ao anjo.
Ao seu pai ele disse: sou eu, Esaú. Mas ao anjo ele revela a sua identidade: sou aquele que enganará. E esse anjo irá transformar a sua identidade, o seu caráter. E aí? Quem é você? Quer continuar sendo quem você é? Quem você quer ser a partir de agora? Para responder a esta pergunta, você precisa saber que existem 3 tipos de identidade. E nós vamos trabalhar essas... Existem mais, mas nós vamos trabalhar esses 3 tipos de identidade, que nos ajudará a fazermos a introspectiva necessária, para que haja em nós a transformação que Deus quer. Amém? Primeira identidade, a identidade subjetiva, que é aquela: como eu me vejo. Como você se vê? Como é que você se vê? Dentro dessa identidade, dessa visão, nós temos 2 tipos de visão que você pode ter de você mesmo. Primeiro, uma visão real de quem você de fato é. E isso é importante. É você ser honesto com você mesmo. Declarar quem você é de fato, como Jacó o fez naquela ocasião. Ele decidiu ser sincero e revelar a sua identidade. Uma visão real. Quando nós temos uma visão real de nós mesmos, fica fácil compreender aonde estamos falhando e o que precisa ser melhorado. Fica fácil entender o que precisamos entregar nas mãos do Mestre, do anjo, para que ele mude, para que ele transforme o nosso caráter. Quando temos uma visão real de quem de fato somos, fica fácil saber qual é a área que precisamos tirar do trono da nossa vida, para deixar Cristo se assentar. E olha que interessante, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, nós vamos ler uns versículos meio que picados, outros juntos aí, mas é o capítulo 7, nós vamos ler o verso 15, depois vamos ler o verso 18, e depois dos versos do 21 ao 24. Então 15, 18 e 21 a 24, de Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo ele vai descrever quem ele era. Ele vai dizer agora para aqueles irmãos de Corinto, como ele se via. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Esse é o verso 15. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Agora vamos para o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer bem, então ao querer fazer bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
versão ARA. A versão ARC, ao meio da revista e corrigida, vai trazer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo que dentro dele habitava algo que ele não gostava, e que por muitas vezes o impedia de fazer aquilo que ele queria fazer, e que quando ele se dava por conta, já tinha feito algo que ele não queria. Uma visão real de si, que tornou Paulo o maior apóstolo de todos ali. Quem evangelizou como Paulo? Qual dos apóstolos? Nós gentios devemos dar graças a Deus porque Paulo existiu um dia. Porque se dependesse de Pedro, Tiago, João, nem de Jerusalém o evangelho tinha saído. Que dirá? No bairro vizinho. O segundo modo de você se ver pode ser uma visão ilusória. Que é como eu quero me ver. Quantas pessoas são assim? Todo mundo se afasta dela, mas ela sempre está certa. O erro nunca está nela. Ela se vê sempre, não. Deus que afastou de mim, porque não tinha que estar perto de mim, porque eu sou bom. Ninguém na igreja ou no trabalho é melhor do que eu. Uma visão ilusória de si mesmo, não consegue olhar para dentro de si e ser honesto consigo mesmo e ver que tem algo errado. Com esse tipo de visão, nós impedimos que o Espírito Santo de Deus atue em nossas vidas e comece a nos transformar. Em Atos capítulo 19, versos dos 11 ao 16, nós temos um exemplo bom aí. Diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo. Mas quem era? Quem que era? Era Paulo? Não, Deus. E Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Alguns dos judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha a pergunta. Não é o Cabrito Teves, mas lá a pergunta. Olha a pergunta. Quem é você? Essa foi a pergunta do demônio para aqueles homens. Quem são vocês? Jesus eu sei quem é. Paulo conheço muito bem. Mas e vocês? Quem são?
E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Estes 7 homens olhavam para dentro de si e diziam: se Paulo faz, por que eu também não consigo? Eu sou o cara, meu pai é o sacerdote. Talvez um deles: eu sou o sucessor. Quando meu pai largar a igreja, é eu que assumo. Porque tinha isso, né? Não foram capazes de olhar para dentro de si e dizer: caramba, tem algo de errado. Que poder extraordinário na vida desse homem. Eles enxergavam Paulo e não conseguiam enxergar aquele que de fato realizava o milagre, que era Deus na vida de Paulo. Porque quando somos carnais, Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O carnal nunca vai distinguir as coisas espirituais. Nunca eles conseguiriam ver Deus na vida de Paulo, porque eles eram incapazes de olhar para a própria vida e ver o que estava errado. E quando o demônio pergunta: e vocês quem são? Nem eles sabiam responder. Quem é você? Hoje o Espírito Santo te convida a refletir, a olhar para dentro de você, como manda o texto da ceia. Domingo tem ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem é você? Como já foi pregado em uma série, para ser cheio do Espírito Santo, primeiro você precisa descobrir quem é você, tirar você do centro, para que haja espaço para ser preenchido pelo Espírito Santo. Segunda identidade, e o relógio já me passou a rasteira. Rapidinho aqui. Identidade coletiva. Como os outros me veem? Como as pessoas me veem? E aqui tem uma maneira positiva. Será que as pessoas aí fora me veem de maneira positiva? Será que os meus irmãos em Cristo me veem de uma maneira positiva? Como exemplo? Em Atos capítulo 16, verso 1 e 2, Lucas vai descrever o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra. Paulo, né, chegou ali também a Derbe, depois foi a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam o quê? Bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Olha só que testemunho positivo que possuía Timóteo, tanto dos irmãos de Listra como de Icônio. Alguém que procurava olhar para si, assim como Paulo, e olhar de maneira real: quem sou eu? Para enxergar o que era necessário mudar. Vai deixar de ter falhas? Não. Mas não vai permanecer com elas. Você vai se aprimorando.
Também pode ser de maneira negativa. Eu separei um verso aqui de 1 Pedro, capítulo 4, verso 15, na Nova Versão Transformadora, que diz assim: se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão, ou intrometer-se em assuntos alheios. Você pode sofrer perseguição, essas coisas, mas qual é o motivo pelo qual você está sendo perseguido? Será que você não é só um apóstolo Valdemiro Santiago? Estou sendo perseguido. Mas qual é o verdadeiro motivo? Será que não há razão? Vive causando confusão, se intrometendo nas coisas dos outros. É daquele que fala assim: olha, eu dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair. Não vê a hora de causar. Tudo tem motivo para arrumar uma confusão, e aí depois está sendo perseguido. Como as pessoas te veem? Será que é sem causa que se afastam de você? Para que você tenha a resposta sincera e verdadeira a esta pergunta, você precisa se perguntar: quem sou eu? E olhar com uma visão real para dentro de si. Por último, para encerrar, identidade espiritual. Como Deus me vê? E essa é muito importante, porque dependendo qual é a resposta para as anteriores, isso vai indicar como Deus te vê. E não adianta você se fazer de santo. Sabe por quê? Hebreus 4,13 diz assim, Nova Versão Transformadora: nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos conta. Em outra tradução, não há nada, tudo está nu e patente aos olhos do Deus vivo. Não adianta. Deus olhava para Paulo e sabia quem era Paulo, e por isso ele podia usá-lo, mesmo com todas as suas falhas, porque ele olhava e reconhecia e lutava por mudança. Em Atos 19, 11 e 12, o texto diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Por mais que as pessoas não conseguissem enxergar Deus, era Deus. Lucas foi feliz quando disse: e Deus pelas mãos de Paulo. Será que algum outro autor pode dizer: e Deus pelas mãos da irmã Josefa? E Deus pelas mãos do irmão Manuel? E Deus pelas mãos do pastor Francisco? Porque Ele só poderá nos usar quando somente Ele tiver o trono da nossa vida. Para concluir, hoje o Espírito Santo nos confronta, e como dizia William Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Então replico novamente a pergunta: quem você é você? Quem você quer continuar? Aliás, você quer continuar a ser quem você é?
quem você quer ser a partir de agora. Decida-se agora e viva uma vida que lhe permita ouvir de Deus o que foi dito em Apocalipse 7:11. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei com que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir no mundo inteiro, a grande tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu te guardarei, vos arrebatarei. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Querido Deus, que nessa noite, assim como o Senhor me quebrou com esta palavra, que o Senhor possa, ó Deus, quebrar cada um que a ouviu, e que haja em nós, ó Pai, a mudança que o Senhor requer de nós, para que o Senhor possa nos usar, e para que possamos ouvir essas lindas palavras de Apocalipse. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia. Glórias ao nosso